Fenelon, cuja atitude, cuja atividade nós acabamos de ver, ouvimos anteriormente, ele foi sucedido por um outro filósofo, porque todas as revoluções começam com as ideias. É muito importante a propagação de ideias para a revolução e também para a contra-revolução. A igreja, o que era o apostolado da igreja, era também, antes de tudo, pregar a nosso Senhor Jesus Cristo como Deus, Deus verdadeiro, Deus e homem, e que nos deixou um ensinamento. Ele mesmo disse: ide e pregai a todos os povos, batizando-os em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. A revolução fazia o mesmo de cabeça para baixo, invertendo, tomando aquilo que é mal como se fosse bem. Fenelon foi sucedido por outro filósofo, por outro homem de ideias, que é Jean-Jacques Rousseau. Ele nasceu uns 3 anos antes de Fenelon, que morreu em 1715, e Rousseau viveu até as vésperas da Revolução Francesa. 10 anos antes, de 89, ele morreu. Rousseau tinha nascido na Suíça, de pais ignorados, a mãe devassa. Ele levou uma vida devassa desde a mocidade, uma vida corrompida, frequentando mulheres que já tinham propensões a cultos de bruxaria, a cultos invocando espíritos, segundo eles, superiores, que perverteram a ele. E Rousseau, sem emprego, pela vida que tinha, ele caminhava de cidade em cidade, fazendo aqui um trabalhinho, roubando, adiante um outro trabalho mais inteligente, até que entrou em contato com nobres que também eram devassos e que o acolheram. Sim, a Revolução Francesa, que trucidou grande parte da nobreza, aproveitou-se da nobreza corrompida, porque às vésperas da Revolução Francesa, a corrupção moral entre os nobres e mesmo entre o clero era bastante grande. Então, esses nobres devassos o acolheram e introduziram na corte, onde já estavam as ideias de Fenelon. Ele pregava uma doutrina semelhante à de Fenelon, mas mais radical ainda. Ele ia adiante na sua pregação de que uma civilização é inútil, uma civilização é má. A civilização, o que é a civilização, eu repito, são costumes, são hábitos, são instituições de um povo. Instituições, a primeira delas a Igreja Católica, depois as associações de operários, de camponeses que a Igreja organizou, isso tudo, as paróquias, tudo isso devia acabar. E a teoria dele é a mesma de Fenelon, mas mais adiantada, mais radical. Qual era a sua teoria? A felicidade só é encontrada na vida pastoril. Que é a vida pastoril? No campo, entre os animais. Tá. Novamente, como Fenelon, criando os seus bois, as suas vaquinhas, os seus pequenos rebanhos, aves, para um mínimo de alimentação, sem acumular riqueza, mas em contato com a natureza, porque a natureza é sábia. A natureza, ela irradia uma força desconhecida, misteriosa, que está no âmago da terra e que faz bem aos homens. Ora, a propriedade também devia ser abolida. A propriedade traz miséria, traz corrupção, ela traz a especulação. Se um planta trigo e outro tomate,
qual é o preço do trigo, qual é o preço do tomate, se no verão é um preço, no inverno... Não. Essa especulação só traz a miséria, só traz a guerra e traz o desacordo entre os homens. Ele descobria então, genial, que a vida ideal seria a vida na tribo. A vida tribal, tá certo? Sem artes, sem adorno, sem leis sociais, na natureza, seguindo o instinto dos homens, porque o homem é bom, o homem é fundamentalmente bom. Tá? Esta é a vida ideal. Eu estou certo de que aqueles que me ouvem estão ouvindo isto atualmente, essa doutrina pregada pelo Sínodo da Amazônia, que não mudou em nada essa teoria. Eles não têm nada de novo para inventar, dizendo que a civilização é má porque destrói a igualdade primitiva. O que nós vimos, atualmente estamos vendo, porque o Sínodo da Amazônia, na data em que falo, ainda está em curso, não terminou, é o louvor da vida tribal, a ponto de louvar até os deuses aceitos por essas tribos. A vida primitiva de total igualdade é o ideal. Como vem de longe, nós não estamos vendo da esquerda de hoje em dia, toda a esquerda, o PT, Partido Comunista, Partido Socialista, apoia o Sínodo da Amazônia, que é um sínodo socialista feito por sacerdotes. Sacerdotes que continuam aquele mesmo Fenelon com ideias pseudo-novas, tá? Mas que nós estamos vendo são velhas de mais de 300 anos. Esta disposição dos espíritos para a aceitação da vida tribal como um ideal é profundamente anticatólica. A Igreja organizou os homens, a Igreja deu bênçãos às suas organizações, às suas instituições, universidades, as grandes universidades, grandes hoje em dia, como a Universidade da Sorbonne, em Paris, a Universidade de Bolonha, na Itália, a Universidade de Oxford, na Inglaterra, todas elas de fundação eclesiástica na Idade Média, para separar o homem, não é separar, para elevar o homem da barbárie em que ele vivia. Ora, o que nós vemos atualmente no Sínodo da Amazônia é o mesmo ideal que estava sendo divulgado durante a Revolução Francesa. A volta à vida tribal, a vida no mato. Só aí haverá a felicidade. Mas e o governo? Jean-Jacques Rousseau, ele diz, o que é o governo? Em todo povo existem os iluminados, segundo ele. Entre as tribos são os pajés, eles têm contato com forças da natureza. A natureza é deusa, a terra é uma deusa. A Igreja Católica não compreendeu isso. Essa é a doutrina errada que eles têm. Daí veio com devoções, com catedrais, com cerimônias, adoração do Santíssimo Sacramento, ouro e sinos numa grande pompa, entre parênteses, honra e pompa muito apreciadas pelo povo mais simples, por aqueles que vão à Aparecida e que festejam a Nossa Senhora de Nazaré. Isto deve acabar, segundo ele. Temos que ter uma igreja, segundo ele, sem esses mitos. Então, o governo seria feito por esses iluminados. Quem são esses iluminados? Ele não diria, ele não dizia. Mas esses existem em toda a sociedade. Agora, se alguém não gostar da teoria de Jean-Jacques Rousseau, se alguém se opuser a essa vida primitiva como ideal, esse deve ser morto. Esse deve ser levado para a guilhotina, porque ele trama contra a felicidade da sociedade. Ele é um impostor. E assim nós chegamos a 1778, 10 anos antes da Revolução Francesa, com estas ideias que penetraram profundamente
clero e nobreza. Profundamente o clero e nobreza. Assim estava preparada a Revolução Francesa e as grandes explosões sanguinárias do curso desses anos de destruição da França, da monarquia, de assassinatos e massacres.